Eu sou da área rural do sul da Irlanda e aqui é cheio de círculos de fadas. Para quem não sabe, círculos de fadas são áreas com grama descolorida ou anéis de cogumelos. Você não deve entrar no meio deles e dizem que você vai ter uma péssima sorte, muito azar, caso faça. Aqui também tem fortalezas de fada, que são tipo umas colinas meio grandes, com um chão bem íngreme e um buraco dentro. Basicamente, todo o pessoal da área rural da Irlanda diz que você nunca deve pisar dentro de um desses, porque se você pisar, talvez você nunca consiga sair. E claro que temos também a história do Sussurro dos Desejos, que te levaria à morte, ou da Banshee, que te aterrorizaria até a morte com um grito alto e estridente dela, caso você encontrasse a concha dela faltando alguns dentes. Sim, as histórias de avós aqui não são brincadeira, e te levam a muitas noites de insônia. A minha história acontece com um círculo de fadas que ficava na área do nosso campo, da nossa propriedade. Ele ficava bem no canto, lá na ponta do campo, e a gente tinha uma casa na árvore que a gente usava uma corda para ficar se pendurando e escorregando por ela e tudo mais. E nós éramos sempre desafiados a descer por essa corda com cuidado para não cair no círculo das fadas, porque senão a gente passaria uma vida inteira com azar e tendo pesadelos toda noite. Mas não tinha nada de assustador realmente nesse círculo de grama crescida mais do que deveria e um monte de pedras. Bom, pelo menos até esse dia. Foi um dia que eu fui passear com o meu cachorro. Eu era adolescente na época. Eu não notei o círculo de fadas, nem prestei atenção nele no começo, mas teve uma hora que eu acabei olhando para ele e, para minha surpresa, eu vi um dos maiores cachorros negros que eu já tinha visto na minha vida. Ele era enorme e estava lá, aparentemente virado de costas para mim, parado. Minha cachorra também viu, mas ela não fez nenhum movimento para correr atrás dele ou para latir para ele, o que não era muito comum. Ela pareceu ignorar ele ou sei lá, parecia que nem tinha visto na real. E essa foi uma das coisas que me deixou preocupada. Isso e o fato de que esse cachorrão poderia me comer e comer a minha cachorrinha sem problema nenhum. Mas como ele pareceu não nos notar, eu continuei andando pro lado esquerdo do campo que daria no próximo campo. Um erro terrível. Quando eu voltei a olhar pro cachorro, ele já estava de pé, com aquelas patas enormes que pareciam até patas de cavalo. Era como se o corpo de um pastor alemão tivesse sido colocado sobre as patas de um cavalo. Ele estava bem mais perto do que antes. E agora eu pude notar que o que parecia ser a parte de trás da cabeça dele, quando eu olhei da outra vez, na realidade era a parte da frente. Mas não tinha olhos e nem nenhum tipo de buraco, sabe? Que tem num rosto comum. Embora parecia que ele estava fixado na gente. Eu saí correndo com tudo e fiquei com medo que minha cachorrinha, que já era velha, não ia conseguir acompanhar. E toda vez que eu olhava para trás, a velocidade dessa coisa aumentava e aumentava e chegava mais perto de mim. Até que finalmente eu cheguei na estrada que eu teria que cruzar para poder ir para o próximo campo e quando eu olhei para trás, ele tinha sumido. Eu não conseguia vê-lo em lugar nenhum. Bom, eu não voltei naqueles campos desde então. E é isso, essa é a minha história. Existem lugares que nós devemos evitar por causa deles. Eles não têm vilas, mas têm lares.
O meu tio sabia onde eles moravam e, mesmo que eu falasse que eu queria ver, que eu queria conhecer e para ele me mostrar onde era, ele nunca mostrava. Nesse dia, nós estávamos caçando caribus. Meu tio pediu para ficar alerta porque nós tínhamos acabado nos aproximando demais de uma dessas áreas que nós deveríamos evitar. Ele estava com binóculos dele e ele estava escaneando a área até que de repente ele congelou, olhando para algum ponto fixo na distância. Passou um bom tempo até que ele me deu o binóculos e apontou para o leste. Eu fiquei nervoso enquanto eu pegava o binóculos dele. Quando eu olhei através dos binóculos, eu pude ver à distância o corpo de um caribu. Ele estava sendo carregado colina acima. Com certeza estava morto, mas o mais estranho é que não dava para ver quem estava carregando. Era como se ele estivesse flutuando no ar. O corpo ia parando de se mexer de tempo em tempo e depois voltava a se mover lentamente, novamente, subindo a colina. Nós ficamos observando isso por um tempo para garantir que nossos olhos não estavam brincando com a gente ou que a gente não estava vendo coisas, até que decidimos ir embora dali. No final da minha estadia na minha casa onde eu morei durante a minha infância, a sensação de conforto e de lar já tinham ido embora há muito tempo. Se eu pudesse dizer quando as coisas estranhas começaram, eu diria que foi aqui, no dia em que a minha tia e a minha avó nos visitaram aleatoriamente. Eu abri a porta para elas entrarem, mas na hora que eu fui fechar, eu percebi que tinha alguma coisa presa na fechadura com elásticos. Eu peguei aquilo e trouxe para dentro de casa. E quando eu fui examinar, eu notei que tinha tipo uma massa verde, uma substância verde dentro. E ali tinham umas sementes ou bolinhas de cores vermelhas, pretas e amarelas. Primeiro eu achei que fosse merda, mas não tinha cheiro. Bom, sei lá, talvez fosse. Isso tudo estava embrulhado com várias folhas. Tava enrolado com barbante também. E, bom, foi também preso com elásticos na frente da nossa porta, por alguma razão. Não tinha bilhete, não tinha nada, só tava lá. Eu levei até a cozinha para mostrar para minha família para saber se alguém sabia o que era aquilo. Quando eu falei onde eu tinha achado, minha tia começou a ficar paranoica e minha avó pareceu bem triste. Minha tia falou alguma coisa sobre isso ser um mau sinal e me mandou levar aquilo lá pra fora e fazer xixi em cima. É isso mesmo. Fazer xixi em cima. Eu balancei a cabeça e dei risada. Por que raios eu faria isso? Mas a minha tia não deixaria que essa coisa não fosse mijada em cima. Então ela mesma pegou e levou lá pra fora. A minha avó falou alguma coisa em espanhol pra minha mãe e minha mãe revirou os olhos. Depois, quando a minha tia voltou, minha mãe parecia enojada e falou pra ela parar com toda aquela paranoia, que a nossa casa era protegida por Deus e que essas superstições não seriam permitidas. Mas depois disso, eu e meu irmão começamos a ver figuras e sombras nos corredores da casa, nas portas e também do lado de fora. As coisas não eram boas. A sensação de estar lá não era boa. E meu primo vive lá hoje em dia, então eu posso dizer que continua a mesma coisa. Então, teve um dia que era 3 e pouco da manhã e eu e minha família estávamos nos preparando para uma viagem ao Grand Canyon. Nós vivíamos em Socal. Todo mundo estava arrumando as coisas na cozinha e me mandaram ir levar o lixo para fora. Quando eu saí,
tava aquele tipo de escuro que era cedo demais pra manhã e tarde demais pra noite. E tava um silêncio assustador. Mas isso daí não fez diferença pra mim na hora. As latas de lixo ficam do lado de fora da casa, à esquerda do portão, ou pelo menos ficavam na época. Do outro lado da rua tinha uma casa que tinha instalada uma daquelas luzes brilhantes e brancas de segurança. Enfim, eu fui até a lata de lixo para jogar o lixo fora e foi quando eu olhei pro portão. E nesse momento foi quando eu vi. Seja lá o que for. Eu não consegui ver direito por causa dessa luz de segurança na minha cara, mas tinha a cabeça mais redonda que eu já tinha visto, conectada a uns ombros bem desleixados. Eu não consegui ver muito bem aquela coisa até ela começar a se mexer na direção da cobertura que tinha do lado do portão e depois pro jardim do vizinho. Essa coisa se movia totalmente silenciosa, não fazia barulho nenhum. E eu fiquei esperando, parada, por mais algum movimento ou qualquer outra coisa. Barulho, talvez. Depois de 1 minuto sem ver e nem ouvir nada, eu fui andando, recuando devagar, até eu ficar em posição para conseguir correr de volta para a cozinha. Eu não sei o que era, mas não demorou muito pra gente se mudar daquela casa. Eu e meu irmão tínhamos pesadelos constantes de alguém falando pra gente que a gente não era amado e éramos indesejados. E isso foi demais pra minha mãe cristã devota. Mas a coisa mais estranha foram os sentimentos de tristeza e arrependimento no nosso último dia lá. Eu achei que eu ficaria feliz por estar indo embora, mas eu não estava feliz. Mais ou menos 2 semanas atrás, eu fui numa escalada numa montanha. Ver pessoas nessas escaladas, que também são aventureiros que escalam, ou outros tipos de pessoas, é bem comum. Eu tava subindo pela trilha da montanha, até que eu vi essa garota que parecia um pouco diferentona. Ela não tava numa roupa ideal pra uma escalada ou pra uma subida de trilha, mas não é como se a roupa dela também fosse totalmente extravagante fora do padrão, sabe? Quando eu me aproximei mais um pouco e tava a mais ou menos uns 4 metros de distância dela, eu chamei ela. E aí, como é que vai? Parte de mim chamou a atenção dela porque eu meio que queria avisar que eu tava atrás dela pra ela não se assustar quando eu chegasse do lado, né? E outra parte de mim chamou ela porque ela era bem gata. Ela olhou pra trás e falou: "Nada mal. E você, como é que tá?" Eu cheguei até ela e falei: "Nada mal também. Tá um ótimo tempo pra uma escalada, né?" Nós continuamos andando pela trilha e conversando, e ela era uma pessoa bem tagarela. A gente ficou mais ou menos uns 10 minutos conversando, andando pela trilha, até que ela me parou e falou: "Você quer ver esse metal que eu encontrei? Ele fica meio que fora da trilha, mas é bem bonito de ver." Tá, normalmente eu não seguiria uma desconhecida pro meio da floresta por uma distância que eu nem conheço pra ver um metal que poderia ou não estar lá. Mas eu admito que ela era bem atraente e se encaixava perfeitamente no meu padrão de garota ideal, sabe? E também ela era bem baixinha, então não é como se eu me sentisse ameaçado por ela. Então eu falei: "Ah, beleza, vamos lá. A gente ainda tem bastante tempo até anoitecer, então dá tempo de voltar."
Ela então ergueu os braços e falou toda felizona: Uhul! Vamos lá então! E aí ela pegou minha mão e saiu me puxando pela floresta. Enquanto eu ia tropeçando nas coisas, ela ia andando, cantando, dançando entre as árvores, se escondendo atrás delas, dando risada. Sabe, pensando bem, não sei como é que eu não percebi. Tipo, ela parecia um cervo andando pelas árvores toda bonita, toda direitinha lá, toda fashion. E eu parecia aquele cara bêbado, sabe? O adolescente no primeiro baile bêbado, tropeçando em tudo, caindo, essas coisas. Todo estabanado. Já fazia 20 minutos que a gente estava andando pela floresta e eu conseguia ver que as árvores estavam ficando mais densas, assim, sabe? A floresta estava ficando mais densa. Mas eu conseguia ver um campo aberto e vazio, não muito longe. Então eu dei uma acelerada para poder alcançar ela. Eu tava a menos de 2 metros dela quando ela disse: Vem, vem! É bem depois dessa árvore. Ela foi para trás da árvore, que nem ela estava fazendo ao longo de toda a nossa caminhada. Então eu segui ela, fui pro mesmo lugar e falei: Beleza, vamos ver se a gente pega o mesmo lado para pular. Pronta? Vai! Mas ela tinha sumido. Não tinha para onde essa garota ter ido depois de passar por essa árvore, porque na frente, é que nem eu disse, era um campo aberto, não tinha onde ela se esconder. Eu nunca tinha sentido um arrepio de medo passar tão forte pelo meu corpo. Eu tava ficando maluco, os meus pelos todos arrepiados, eu tava suando frio, e eu fiquei desse jeito com o coração acelerado, pelo que pareceu pra sempre. E aí, eu escutei a risada dela. Nessa hora eu saí correndo com tudo pela floresta. Eu nem sei como é que eu achei a estrada, mas quando eu voltei pra estrada eu não parei de correr, eu continuei correndo e descendo e correndo, até que uns pontos pretos começaram a aparecer na minha visão por causa da falta de oxigênio. Eu contei essa história só pra 4 pessoas. E apenas uma delas acreditou em mim. E era tipo um amigo meu que acreditou, tipo assim: Ah, beleza, cara, real, acredito em você. Agora dá pra gente voltar a ser normal? Mas isso realmente aconteceu. Então é isso, galera. O que vocês acharam dos relatos de hoje? Só lembrando, gente, que esses relatos eu traduzo do inglês para o português, né? Eu vou deixar o link para vocês verem aqui o vídeo original, caso vocês quiserem. Vou deixar na descrição do canal Scary Fairy Godmother. E aí, caso vocês quiserem conferir, vocês podem ir lá. Eu tô pretendendo trazer um vídeo que não é de relatos nas próximas semanas aí, não sei se o próximo vídeo ou outro, porque eu quero fazer uma pesquisinha antes. Vou ver se eu consigo trazer esse vídeo. É um vídeo bem legal, com uma temática legal, que eu tô tendo uma ideia aqui. Eu espero que vocês gostem. Então, se vocês tiverem interesse em saber que vídeo vai ser esse, já vão se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho e tudo mais. Deixem o like, é importante, comentem aí. E se você tiver algum relato relacionado a fadas ou aos fei, de uma forma geral, aí na descrição e aqui na tela tem os meus contatos. Vocês podem me mandar se vocês quiserem que eu conte seu relato aqui, certo? Bom, e não se esqueçam de conferir Mente Fragmentada, o meu livro, aí na Amazon, tá aparecendo aí, se vocês quiserem ler e darem suas opiniões. Descubram o que é real e o que é ilusão junto com a Júlia. Ou enlouqueçam tentando. Muito obrigado, gente, por quem ficou até aqui, até o final do vídeo. E, se você for a fada ou a garota mágica que eu tenho procurado nos últimos anos, saiba que eu estou tentando te alcançar de alguma forma. Continuo tentando. Valeu, gente. E até o próximo vídeo aqui no Reino das Fadas.